aqui com vocês e eu sei que vocês têm outras coisas para fazer, né? Eu me empolgo. Então, vamos lá. O que que a gente... alguns aspectos que eu gostaria de repassar com vocês, tá? Então, quando uma empresa entra no mercado internacional, e a gente viu lá, né, que pode ser passo a passo, que elas começam com exportação até chegar a investimento estrangeiro direto. Então, elas podem ter, e na maioria das vezes, elas têm uma abordagem sequencial ao mercado internacional, né? Então, ela se expande passo a passo, com mais cautela, ou seja, procurando conhecer melhor, adquirir conhecimento, para então se expandir para países mais distantes e mais diferentes, né? E também essa entrada paulatina, ou essa abordagem paulatina ou sequencial ao mercado internacional, também faz com que a empresa não tenha tanta pressão, por exemplo, em recursos humanos, porque para tu teres uma expansão mais rápida, tu tens que ter gente capacitada e preparada para orquestrar tudo que está envolvendo aí o processo de internacionalização, seja em relação à cultura, língua, procedimentos de comércio internacional, negociação com fornecedores, com clientes, identificação desses clientes e desses fornecedores. Então, recursos humanos acaba sendo impactado, né? Se a empresa não está realmente muito preparada em termos de recursos humanos para ter uma expansão rápida, é melhor que ela vá paulatinamente. E também recursos financeiros, porque requer eventuais adaptações do produto, custos originários dessas atividades que vão ser desenvolvidas, enfim, né? Ou eu posso ter uma abordagem mais pulverizada, uma forma mais rápida. Normalmente, essa abordagem é adotada por empresas que têm um potencial de inovação, que são pioneiras, né? Mas mesmo assim, mesmo essas empresas que têm condições de se expandir mais rapidamente, é importante considerar aspectos da localização, ou seja, onde que ela vai estar se expandindo, para onde, as questões de renda, de tipo de mercado, de tipo de consumidor, clima, em relação ao produto, em relação a se ela for abrir uma unidade de produção, né? Isso tudo tem que ser, mesmo que ela tenha uma vantagem de pioneirismo, isso tudo tem que ser considerado. Claro que empresas de alta tecnologia, que normalmente não necessariamente envolve manufatura, né? Se eu estou falando de empresas de software, por exemplo, claro que essa expansão vai ser mais rápida, é muito mais fácil eu vender um software pela internet do que eu montar uma produção de um carro em outro país, por mais tecnológico, por mais tecnologia incorporada que eu tenha na empresa, certo? Então, as empresas de tecnologia tendem a ir de forma mais rápida, mais pulverizada para o mercado internacional. Mas, por outro lado, essas empresas também tendem a ser menores. O que a gente chama de born globals, aquelas que nascem globalizadas, normalmente são empresas pequenas de tecnologia, né? E que, portanto, não têm tantos recursos como poderia ter uma grande empresa de manufatura de um produto já consolidado, etc. Certo? Então, pode haver problemas com os recursos envolvidos nessas operações, né? E o planejamento dessas estratégias em diferentes mercados, porque mesmo um produto tecnológico, da área de tecnologia, requer adaptações, requer acomodações, né, do seu funcionamento, enfim, para determinados mercados. E outra coisa que é importante considerar também é o papel do governo, né? Quando a gente fala de internacionalização, nós não estamos falando só de um produto que seja muito diferente, ou tecnológico, ou competitivo, ou de uma empresa que esteja muito bem preparada, nós estamos falando também do ambiente de negócios. E o ambiente de negócios tem a ver com as instituições, né? Aquelas regulações que existem no país de destino, que tem a ver com as agências reguladoras, com o governo, com, enfim, normas, leis, etc., né? Inclusive, se considera que aqueles países mais beneficiados com a globalização e o livre comércio se integraram na economia mundial utilizando políticas estatais específicas e graduais, ou seja, o governo também pode ajudar as empresas a se internacionalizar. De fato, especialmente o caso da China, né? As empresas chinesas são, na sua maioria, estatais, ou seja, o governo está por trás.
Então, ele tanto pode ajudar as empresas, como pode criar as condições para atrair essas empresas, tá? Nós não podemos esquecer que a internacionalização não abrange só uma dimensão econômica, abrange uma dimensão política e institucional também. Tudo bem? Diga, Alan. Eu queria perguntar sobre o caso do Fórum, da empresa textil. Certo. Tinha uma pergunta que ela perguntava se era interessante se expandir a empresa para Cuba. Uhum. Aham, pois é. Por É o que eu estou exemplo, falando. para mim, porque eu li muitos comentários que falavam que seria interessante para a empresa. Uhum. Eu acho que se a empresa faz uma análise, uma pesquisa, aquele nome PESTEL, cultural, do governo, eu acho que não seria legal se expandir para... Estamos falando de um comércio australiano e um comércio cubano. Eu acho que, para mim, não seria interessante. Não sei. Então, né, nesses casos de casos para ensino, Alan, não importa tanto ter uma resposta certa. Às vezes não tem uma resposta certa. Mas o que eu considero é esse tipo de análise. Vocês estão usando o que nós vimos aqui? E essa tua fala já demonstra isso, né? Cuba é, primeiro, um mercado muito pequeno. Segundo, não é democrático. Isso, não tem livre comércio. A moeda está muito desvalorizada. Infraestrutura, moeda, Então não mas... teria como competir com os Exatamente. valores dos outros mercados. Por outro lado, quem consegue lidar com esse tipo de ambiente leva uma vantagem. Ah, sim, também. E nesse tipo de economia vale muito as relações que tu tens, né? Os relacionamentos, especialmente com o governo. E é muito curioso isso, Alan, porque nós temos algumas empresas aqui que estão se expandindo para o Paraguai, né? E o Paraguai, claro, não tem a mesma configuração que Cuba, está longe disso. Mas vejam como é importante essa questão do governo, né? Uma empresa que entra no Brasil, claro, se ela é uma empresa que desperta muito interesse do governo, se ela representa uma ameaça às empresas nacionais, normalmente elas vão ter que negociar lá com os ministérios, enfim, às vezes para a criação de infraestrutura, etc., né? Mas não se espera que uma empresa, para entrar no Brasil, tenha que se reunir com algum ministro, não é? Não. Nós temos outros organismos que podem dar esse apoio. No entanto, no Paraguai é muito comum que as empresas se reúnam com os próprios ministros. Ou seja, não é por uma questão de corrupção. Não. Igualmente agora Paraguai mudou o governo e eu acho que Correia é mais de centro-direita e ele está salientando aquela exportação, importação, o livre comércio. Sim. Que eu acho que o que vai acontecer agora na Argentina também. Sim. Esperamos, né? Torçamos para que tudo dê certo, para que a gente consiga contar com a Argentina de novo como nosso grande parceiro, né? Sim. É muito difícil recuperar os danos à economia, mas vamos ver se o Milei consegue, pelo menos, trazer um pouco de normalidade, né? Tomara que sim. Estamos torcendo para isso, Alan. Mais alguma questão, mais alguma pergunta? Não, só isso. Me lembrei do caso do Fórum, porque eu acho que, para mim, minha resposta é que não é interessante para a empresa se expandir nesse mercado. Tu pode responder que não ou que sim, depende da tua análise. Ok. Tá? É isso que eu vou considerar. Obrigada, Alan. Então, nós vimos que aquelas empresas que fazem investimento estrangeiro direto são multinacionais, né? Aquelas que têm uma unidade que ela própria controla lá no exterior, um CNPJ dela lá no outro país, né? Mas há alguns atores que trazem uma classificação ainda mais estendida, que apesar de que eu não acho tão, não vou dizer importante, mas não é algo determinante no estudo que nós estamos fazendo aqui, mas eu gostaria de repassar algumas coisas a respeito, tá? Então, alguns autores classificam essas empresas como, por exemplo, internacional, né?
que se motivam a se internacionalizar com apoio às atividades da matriz por meio da remessa de lucros das operações do exterior. Então, essas empresas investem no estrangeiro por uma questão de interesse da matriz, né? E geralmente isso está envolvido com o ciclo de vida do produto. Lembra que a gente falava dos carros no Brasil? Aqueles produtos que já não são aceitos ou já não entram tão bem em outros países, eles acabam vendendo ou produzindo em outros países, né? Então, isso tem a ver com salvar o produto, porque ele já está na fase de maturidade, e manter a lucratividade e o volume de vendas daquele produto, né? Então, isso envolve a reprodução, eles replicam a produção daquele produto ou aquele produto em vários países, por uma gestão feita a partir da origem, porque isso é altamente estandardizado, né? Como pode ser o caso da Gerdau, mesmo das montadoras aqui no Brasil. Depois nós temos o que eles classificam de multinacional, que pode ser considerado também no âmbito geral todas elas, né? Mas vamos considerar essa classificação aqui. Com uma competição segmentada por mercados nacionais e reforçada pela remessa de lucros à matriz, sempre. Então, uma presença nacional a partir do atendimento e necessidades específicas de cada mercado, com ênfase na adaptação. Então, essas empresas já não estão tão interessadas em massificar a comercialização ou a produção do produto, mas sim em extrair o máximo de vantagem possível dos países a partir de uma capacidade de atuar naqueles países, ou seja, de se adaptar ao que é requerido naquele país, né? Então, ela busca desenvolver técnicas e estruturas únicas para cada mercado que participa, como é o caso da Unilever, né? A Unilever tem trilhões de marcas e de produtos que não necessariamente são os mesmos. Um sabão em pó Unilever no Brasil pode ter um perfil completamente diferente do que tem em outros países, né? Isso para muitos outros produtos. Depois nós temos a empresa global, com ganhos de escala e aumento da lucratividade a partir da homogeneização dos produtos, com baixo ou nenhum vínculo com as peculiaridades locais, com uma uniformização de produtos em escala mundial, com produção geograficamente centralizada, e ênfase em ganhos de eficiência, qualidade e custos. Ok, mas aí vamos lá ver. Que empresa realmente global vocês conhecem? Qual é a empresa que consegue atuar em escala global? PepsiCo. Mesmo assim, há uma homogeneização do produto até certo ponto, mas ok. Não Ainda tem assim, ainda assim tem adaptações, certo? Sim, porque... Mesmo dentro do país, dentro do Brasil, a Pepsi e a Coca que são vendidas no Sul não é a mesma que está vendida no Norte. Porque cambia a característica do Então, produto, assim, não é da tão fácil ser matéria-prima. uma empresa global. Normalmente, as empresas são regionais. Ou seja, países da América do Norte, países da Europa Ocidental, países do Sul da Ásia, que têm similaridades e que não requerem tantas diferenciações de produto. Mas um produto, claro, então, que isso vai depender do produto que está sendo produzido ou comercializado. Estou falando muito rápido? Não. Eu estou com o café aqui, o café me deixa... deixa eu só confirmar que está gravando. Tá. Um produto que a gente pode considerar realmente capaz de ser operado globalmente são os smartphones, né? Quando a gente compra um telefone, ele é igual aqui na Conchinchina. Quem é que vai fazer a adaptação dele? Idioma, aplicativos, O somos cabo nós. de energia. Os cabos de energia, Aí pode Os ser. cabos de energia são um problema, né? Mas nada muito que interfira muito no tipo de produto que eu estou comercializando, né? Então, esse é um produto realmente global. Mas, a par disso, poucos produtos são globais, realmente. Não sei se vocês lembram de uma propaganda do Volkswagen Golf, que agora a gente até nem mais vê por aí. Mas vocês lembram do Golf, que era uma marca Volkswagen? Sim. É que eu estou Era um aqui há Polo, um pouco Gol tempo. um pouco maior. Talvez na Argentina tenha outro nome, né, Alan? Não é o mesmo, só que não... Ah, tá. Não sei se Mas, a enfim, houve publicidade uma época
em que eles tinha uma propaganda da Volkswagen, que era um Golf passando na frente de vários pontos turísticos de vários países, né? Apareceu o Cristo Redentor, o Coliseu de Roma, a Estátua da Liberdade, dizendo o Golf que você compra é o mesmo Golf que você vai encontrar em qualquer lugar. O que aconteceu? Não deu certo. Primeiro, que o Golf produzido, do jeito que eles produzem para outros mercados, não sobrevive à infraestrutura brasileira. Então, já não é mais o mesmo produto. Ele se desmantela todo pela condição das nossas estradas. Quer dizer, isso foi uma estratégia falha, que não deu certo, da Volkswagen, porque realmente não é um produto global, é um produto que requer adaptações. Tá? Diga, Alan. Tenho outro exemplo. Por exemplo, Walmart. Eu lembro que li nas unidades de aprendizagem que Walmart não deu certo na Alemanha, ou acho que foi, ou na França. Não, bom, um desses países. Ela teve que sair porque não deu certo. E ela foi adaptada na China ou no Japão. O Walmart tem várias unidades na China. Vendendo produtos assim soltos. Sim, eu cheguei a mostrar as fotos da China para vocês? Não me lembro. Ah, que pena. Eu assisti as aulas todas, mas essa daí não lembro. Então, é porque eu perdi essa gravação também, né? Mas depois, se der tempo, Alan, me lembra de mostrar, tá? Ok, então como a marca tem que se adaptar no mercado que vai entrar, ou... Então, que parece algo tão fácil de se adaptar, né? Varejo, o que tu precisas ter? Precisa ter um espaço, as gôndolas e os produtos que as pessoas compram, mas não é tão simples assim, né? E depois nós temos as transnacionais, que têm uma presença global, visando ganhos de competitividade por eficiência, aprendizado e inovação. Já complicou também, né? ênfase na continuidade do ciclo de inovação, ou seja, o produto está sempre se renovando, né, para chegar de novo naquele início do ciclo de vida. E com capacidade de resposta às particularidades da demanda local. Claro que isso é mais fácil para empresas com alto nível tecnológico, né? Que também não dependem tanto do fator humano, que é um fator complicador, que são empresas mais digitalizadas, mais robotizadas, que já fizeram uma transição para a economia 4.0, para a indústria 4.0, e que então dependem tanto das condições locais. Ela tem uma estrutura digital, técnica robotizada que permite essa adaptação rapidamente e esse tipo de abordagem ao mercado internacional. Tudo bem? Tudo bem. Okay. Stephanie, tudo certo? Stephanie foi cuidar do bebê. Sim, tá tudo certo. Eu já estava fazendo fofoca de ti, Stephanie. Então, a prospecção de oportunidades em mercados externos envolve a busca por oportunidade. A busca por oportunidades envolve uma avaliação prévia da capacidade da empresa. Não adianta a empresa querer se internacionalizar, querer ir para mercados estrangeiros, se ela não tiver capacidades, ou seja, que ela tenha conhecimento, estrutura, recursos financeiros e saiba operar internacionalmente, né? E a análise da competitividade do produto, e, em especial, a necessidade da sua adequação às exigências do mercado de destino. Então, às vezes, há marcas que parecem que são muito passíveis de serem internacionalizadas. Eu acho que eu já falei para vocês do exemplo da Dudalina aqui do Brasil, né? Não lembro. Dudalina, sabe o que é nela? Aquela marca de camisa? Não lembro. Que é muito chique, que tem vários modelos, que eles fizeram uma diferenciação do produto e tal. E ganhou muito espaço no mercado brasileiro, depois que eles começaram a fazer campanhas junto, por exemplo, a apresentadores de televisão da Globo. Enfim, eles ganharam uma reputação enorme e operam em vários mercados, especialmente por franquias, né? Mas mercados mais parecidos ao brasileiro. Por exemplo, eles não conseguem se expandir para os Estados Unidos, ou não conseguem se expandir para a Ásia, porque o tipo de corpo é diferente. Nos Estados Unidos, tu precisa de camisas com a manga mais comprida
e mais comprimento. Na Ásia, o corpo dos asiáticos é mais comprido que as pernas, então a camisa tem que ser mais estreita e mais comprida. E como é que tu adaptas a tua produção a essas variações? Tu tens que ter capital para investir, tu tens que ter equipamento e tem que valer a pena fazer essas adaptações. Se for só para servir um país que é altamente competitivo, como os Estados Unidos, num montante não muito grande, tu não vais conseguir entrar naquele mercado, né? Outra coisa muito importante é a participação em feiras. E nós vimos agora com as empresas que participam do PayEx, aquele programa de incentivo de qualificação para exportação, essas participações em eventos no exterior servem para o aprendizado da empresa, para localizar fornecedores, clientes, aprender sobre aquele país, né? Enfim, o modo de operar com empresas que são de outros países. E sempre lembrar, e aí volto a falar da importância de nós aprendermos espanhol primeiro e conhecermos os nossos vizinhos. Já está comprovado que as empresas procuram selecionar mercados com proximidade geográfica e cultural. Nós estamos rodeados de países hispano-falantes e não sabemos falar espanhol. Nós vivemos numa ilha na América do Sul. Isso é um problema para nós. As empresas não conseguem sequer iniciar seu processo de internacionalização porque não sabem nem nada dos seus vizinhos, que é para onde eles têm condições de começar o processo, porque são países mais parecidos conosco, a necessidade de adaptação é menor, o espanhol é mais fácil de aprender que o inglês, mas mesmo assim nós não temos. Eu tento abrir, faz quase 8 anos que eu tento abrir disciplinas em espanhol, por exemplo, mercado global, né, que é uma disciplina tanto de administração ou internacionalização de empresas de comércio exterior, essas disciplinas em espanhol. Não consigo. As pessoas não sabem falar espanhol. E eu fico muito, muito triste com isso, porque a língua é um recurso poderoso na hora de fazer negócios, tá? Então, claro, as empresas buscam mercados mais próximos, não só geograficamente, mas também de percepção de proximidade, para facilitar a negociação, para facilitar a compreensão das necessidades do consumidor. É muito mais fácil ir para a Argentina do que ir para a China. Ir para o Paraguai do que ir para o México, que apesar de ser de língua espanhola, tem uma maneira de fazer as coisas diferentes, né? Ou de ir para os Estados Unidos, ou de ir para a Alemanha, enfim. Tudo bem? Posso continuar? Tudo bem. E de 10 países que limitam no Brasil, 7 falam espanhol. Então, e aí vem a questão do projeto, né? A nossa disciplina é uma disciplina de gestão de projetos, certo? Então, nós temos que considerar tudo isso na gestão do projeto. E aí nós vimos que o projeto está segmentado em diversas categorias, diversas fases, né? E isso precisa isso precisa permear a empresa. Não adianta eu querer desenvolver um projeto internacional se eu não tiver as pessoas envolvidas nele. Vou dar um exemplo muito simples da nossa universidade. Nossa universidade tem um projeto de internacionalização que já tem 20 anos. Ainda hoje, nós temos problemas na ponta, ou seja, o aluno estrangeiro chega e precisa de uma informação na secretaria. E, às vezes, aquele funcionário que está lá não está sabendo do programa, não sabe quais são as características dessas disciplinas que são especiais em língua estrangeira para ter esses alunos estrangeiros, mas também os nossos, não consegue se comunicar. Então, se eu não envolvo todos os setores da empresa, com recursos humanos principalmente, mas também a parte de produção, enfim, todos têm que estar cientes do movimento que está sendo feito naquela empresa, para que esse projeto não sofra limitações, tá? Então, gerentes e supervisores têm que estar ao tanto dos objetivos, das metas, das fases do projeto, do que se pretende, do que se espera,
né? Essa definição normalmente é feita pela alta gerência, ou seja, ok, nós vamos estabelecer uma estratégia de expansão de mercado, e isso tem que estar alinhado com o que está nos níveis abaixo na hierarquia, tá? Então, isso é muito importante. Tudo bem? Ou seja, quem opera também tem que estar sabendo da estratégia da empresa, né? Tudo bem. Se eu consigo uma gestão eficiente de projeto, eu consigo gastar menos tempo para desenvolver, por exemplo, um produto para determinado país. Se eu tenho esse envolvimento, diga, eu vou Stephanie. precisar sair rapidinho, Tudo tá bem. bom? Uhum. Obrigada pela aula, tá? Obrigada também. Acho que a gente não se encontra mais, eu fico à disposição, tá? Tá bom. Tchau. Boa sorte aí. Tchau. Obrigada. Eu consigo otimizar a quantidade de pessoas para realizar essas tarefas, ou seja, eu não tenho repetições e, portanto, mais gastos. E trabalho a qualidade por meio da redução de falhas, diminuição de retrabalho e melhoria contínua. Mas isso só é possível se eu tiver uma gestão eficiente. E, por outro lado, se eu tenho uma gestão eficiente, eu consigo alcançar isso, né? Então, para a elaboração de um projeto, de um produto ou um serviço, 5 etapas básicas são importantes. A definição do problema, ou seja, o que eu estou querendo resolver na minha empresa. Ou seja, eu estou querendo entrar no mercado internacional porque eu tenho um problema de demanda interna, eu tenho um excesso de produção, o meu produto está ficando envelhecido nesse mercado, eu preciso buscar outros mercados que ainda aceitem esse produto, ou seja, qual é o problema que eu estou querendo resolver? Que caminho que eu vou seguir para desenvolver essa estratégia? Que adaptações eu preciso? Que custos estão envolvidos? De vários tipos. Quanto tempo eu vou levar para desenvolver esse projeto? Que diferenças eu vou encontrar naquele país que vão me gerar um aumento de tempo para desenvolver esse projeto e aumento de custos? E que tipo de resultado eu quero? Eu quero uma entrada em que eu vou economizar? Eu quero uma entrada em que eu vou expandir minhas vendas? Eu quero uma entrada em que eu vou seguir o meu cliente, seguir o meu fornecedor? O que eu estou querendo? Tá? Então, voltando aos pontos básicos que nós vimos, tá? Nós vimos globalização e, nesse âmbito, o papel das multinacionais, né, que surgem principalmente depois da Segunda Guerra, num processo que vai gerando conexões entre empresas, países, pessoas, governos, etc., que se intensifica nos anos 80, 90, principalmente pelo advento da internet e do desenvolvimento da tecnologia de comunicação e de transporte. O que tem a ver também com o avanço tecnológico e o papel que essas multinacionais têm nesse avanço tecnológico, às vezes até induzindo políticas públicas para que as empresas locais consigam acompanhar essas evoluções e servirem, por exemplo, de fornecedoras a essas empresas, né? Portanto, há aí uma influência dessas multinacionais nas políticas de inovação dos governos, inclusive educacional, né? Hoje nós temos uma maneira de ensinar os conteúdos muito mais voltada ao local e global do que nós tínhamos antes, né? Vimos de que maneira essas empresas entram nos mercados internacionais, seja por meio de exportação direta, indireta, por meio de licenciamento, de franquia, joint ventures, de aquisições e fusões, greenfield, que é quando ela tem o controle total daquela operação e ela é responsável por tudo, né? Pela compra do terreno, ou aluguel do espaço, contratação das pessoas, dos equipamentos, etc., para ter mais controle da operação e evitar ter um contrato com alguém que possa atrapalhar suas operações, né? O papel da cultura. A cultura normalmente é um fator que determina o fracasso ou o sucesso da empresa, porque há elementos de cultura que não são facilmente identificáveis e que, portanto, precisas de pessoas preparadas para prever o que pode acontecer em função dessas diferenças culturais, né? E o ambiente de negócios, sejam as instituições que geram normas, regulamentos, leis, como é que os governos se comportam, se há muitas mudanças na legislação, que tipos de comportamentos se espera,
né? A gente falou lá da questão da corrupção, né? Que por mais que seja inaceitável por muitas empresas, às vezes é uma regra do jogo. Tem que ter conexões com as pessoas importantes, enfim, isso são regras escritas e não escritas, formais e informais, que têm a ver com o ambiente de negócios, ok? Depois nós falamos da definição de um projeto, planejamento estratégico, os objetivos estratégicos, a estratégia internacional, as formas de internacionalização, identificação e análise de oportunidades, análise de projeto, enfim, né? Incerteza, riscos, tivemos a aula lá com a Gláucia, o papel do líder, né? De ele ser alguém que acomoda os interesses, que media, que leva esse projeto para os diversos níveis da empresa, né? O gerenciamento de tempo, a análise do projeto, etc. E aí eu queria saber as dúvidas que ainda restam de vocês. Alan, mais alguma coisa que tu queiras levantar aqui? Por enquanto, não. Tá tudo... Já está tudo. Está me faltando a última aula aí na unidade de aprendizagem. Mas... Qual aula? A última. Ah, mas ainda não tu fiz. não estudaste ainda, mas tu tens acesso. Isso, sim, sim. Ah, então tá. Deixa eu só fazer mais... Diga. Não tenho dúvida. Tá. Então, a partir de agora, eu vou fazer só uma complementação do que nós vimos vendo aqui. É rápido, tá? Prometo não tomar muito tempo também. Deixa eu ver o nome aqui. Que, na verdade, foi um restinho da última aula que ficou para trás. Aula passada nós vimos isto, né? Deixa eu ir passando aqui. Esse arquivo, só um pouquinho. Tá vendo, Alan? Tô. Consegue ver? Tá. Vou colocar no Só... modo. Eu não tô te vendo, tá? Se tivesse qualquer pergunta, me interrompe. Eu ok. tô compartilhando a janela, então não... Não consigo. Então, lá no material, vocês vão ouvir falar do PMBOK, tá? PMBOK, 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 independe, tá? Que é um guia de boas práticas para gerenciamento de projetos, que foi desenvolvido em 96, do Management Institute. E ele para traz 10... padronizar, serve para padronizar processos? Para padronizar o gerenciamento do projeto. Então, isso é um primeiro passo, tá, Alan? Ou seja, isso serve de um guia inicial. Eventualmente, dentro dessas partes, vocês vão ter que ter o bom senso de ver como é que isso se cristaliza na empresa, né? Mas nós vimos principalmente dentro dessas 10 áreas,
nós vimos principalmente gerenciamento do tempo, gerenciamento de riscos, gerenciamento de escopo, tá? Depois eu tenho as aquisições que são necessárias, a qualidade, gerenciamento de qualidade, custos, a integração na empresa, comunicação, como é que eu comunico os diversos níveis hierárquicos, recursos humanos e as diversas partes interessadas que vão influenciar esse projeto, tá? Isso nós vimos também na aula passada, só vou rever, porque era parte da apresentação que vai estar lá para vocês. São 10 áreas de conhecimento, com 5 grupos, né? Naquilo que eu falei. Depois, então, nós temos o planejamento, né? Qual é a gestão, qual é o escopo do projeto, que requisitos eu preciso ter, como é que eu defino qual é exatamente isso tudo que envolve o projeto, a estrutura analítica, isso nós falamos também, eu só não apresentei esse quadro, tá? Cronogramas, atividades, definir as atividades, sequenciar essas atividades, a duração dessas atividades, para então eu poder ter um cronograma, né? Eu tenho que planejar e gerenciar os riscos, identificar os riscos, e lembre-se que risco não é a mesma coisa que incerteza, quanto mais incerteza, mais risco eu tenho. Análises qualitativas e quantitativas, e a resposta que eu posso ter aos diversos riscos, né? E aí eu tenho que monitorar e controlar, ou seja, eu tenho que validar esse escopo do projeto e controlar para que isso não seja nem mais nem menos do que aquilo que foi idealizado. Eu tenho que controlar o cronograma para ver se isso está sendo desenvolvido da forma como da forma esperada. E aí, em função disso, eu consigo, então, melhorar e controlar esses riscos, porque isso também depende do bom andamento das outras partes do projeto, tá? Então, os principais problemas no gerenciamento de projetos envolvem o escopo não definido adequadamente, ou seja, no meio do caminho, eu descubro que há coisas que eu não previ que têm que estar envolvidas nesse projeto. Mudanças constantes, porque se eu mudo constantemente tudo aquilo que eu quero fazer, se eu amplio demais ou reduzo, isso tem impactos nas diversas partes envolvidas, então isso consome energia da empresa. Se os riscos não são avaliados corretamente, e isso depende de eu ter uma unidade de inteligência de mercado e inteligência de desenvolvimento de projetos, eu preciso ter uma visão para além do produto, para além da parte econômica. Se as estimativas são incorretas, ou seja, se os meus dados que eu uso para dar suporte ao projeto não foram bem gerados, tá? E mudanças de prioridades ou falta de prioridade. Então, há que se prestar muita atenção em aspectos como esses, né, para que não haja problema na condução do projeto. Mas vejam que o que está em primeiro lugar é a comunicação. Aquilo que é o exemplo que eu dei para vocês também aqui na Univale, né? A comunicação do que está sendo implementado é uma dimensão chave, ok? Então, aqui terminamos o material que nós vimos da aula passada e não vou chatear vocês com mais conteúdo, tá? Hoje foi a nossa aula mais de flash, né? 1 horinha. Mas mesmo assim está dentro do que a gente tem como regra, né? Normalmente são 40, 45 minutos. E gostaria de dizer que essa minha primeira experiência foi muito desafiadora. Eu ainda me atrapalho com algumas coisas, mas agora eu já sei mais do que sabia antes. Espero estar com o pessoal virtualmente em outros momentos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem pelo sistema, tá? Vou deixar aqui o meu... Então, se eu colocar aqui no chat, vocês não vão ver. Mas o meu e-mail é claudia@univale.br, ou seja, não tem dificuldade nenhuma, tá? Alan, muito obrigada por participar, obrigada pela chance de eu me comunicar em espanhol contigo. Dando aula para os paraguaios aqui, eu me dei conta como eu estou enferrujada. A fluência é algo que depende de treino, né? É prática. É prática, mas muito cansativo, né? A gente não está, quando a gente não está mais acostumado a ter um discurso contínuo em espanhol, realmente a língua trava, a boca fica diferente, o som sai do jeito que não tinha que sair, é muito estranho. Sim. Eu também tenho que melhorar mais.
está indo. Uma vez que vieres para Itajaí, vem aqui me visitar. Ok, obrigado. Tá bom? Estou no B7, na sala 101, sempre, no mestrado em administração. Tá bom? Ok. Obrigada bom. por tudo, obrigada, pessoal. Fico à disposição, vou arrumar lá o acesso ao YouTube para ver se está tudo certo, tá? Muito obrigado. A gravação das aulas está no YouTube, lá nas sessões. Se tiverem qualquer dificuldade, me avise. Obrigada. Bom fim de ano, bom Natal. Igualmente. Boa festa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.